Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã. Você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, fazendo com que o YouTube reconheça a legitimidade dessa bela missão. No sábado da oitava da Páscoa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, na qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, quando estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso a outros. Também a esses não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 12, melhor dizendo, aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, para não tinham acreditado naqueles que tinham visto o ressuscitado. E disseram-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, estamos aqui diante de um texto muito interessante, que Jesus aparece, é integrante, né? É sempre uma forma que Jesus tem de provar a fé dos discípulos, por que não dizer a nossa fé? Porque ele poderia perfeitamente ter aparecido logo para os discípulos, de uma vez, aparecido e pronto. Né? Não, mas ele usou de outra pedagogia, apareceu para os 2 discípulos de Emaús, depois apareceu para mais 2 discípulos que o texto nos fala hoje, foi aparecendo, depois apareceu para Maria Madalena, né? E agora aparece para os 12, melhor dizendo, para os 11. 12 porque o padre ainda está contando com Judas, né? Mas aparece para os 11. É interessante mesmo, né? Porque nosso Senhor perfeitamente podia ter, como eu já disse antes, aparecido para eles de uma vez. Por que ele faz isso? Porque mais uma vez Jesus ele faz um teste, né? Como se fosse uma prova de fé. Você precisa provar que vocês estão preparados para aquilo que eu vou pedir para vocês. Que eu vou pedir para vocês. Porque eles não acreditaram aquilo que Jesus falava para os discípulos de Emaús, sem inteligência para entender as Escrituras. E mais uma vez os discípulos que ouviram tanto Jesus falar da ressurreição, que ouviram tanto Jesus pregar sobre a ressurreição, e hoje eles estão aqui como se apáticos, triste o texto nos diz, chorando a falta de Jesus, desesperado de luto, e chega Maria Madalena e diz que ele apareceu para ela. O texto nos apresenta que Jesus aparece para essa mulher, que ele havia expulsado 7 demônios. Então, você veja bem a alegria dessa mulher depois da libertação, depois de não ser mais escrava do demônio, depois de não mais ser atraída, digamos assim, ou usada pelo demônio. Agora essa mulher livre, ela começa a missão e tem uma árdua tarefa de dizer para os discípulos que ele
Jesus está ressuscitado. Bom, só por ser mulher já não tinha credibilidade. E ser mulher e ter sido expulsado dela 7 demônios, aí começam a dúvida das pessoas, né? Dos discípulos, melhor falando. E ela anunciou para eles e eles não acreditaram. Não acreditaram na mulher. Eles já ouviram dos discípulos de Emaús, já ouviram talvez de outras pessoas que disseram que Jesus havia surgido, mas também eles sabiam as Escrituras e não deram crédito, não deram importância às Escrituras. Então é um ponto importante nós relatarmos aqui. Depois, relata o texto para nós que Jesus apareceu para eles. E Jesus chama a atenção deles. Jesus fala para eles que como é triste eles não acreditarem em tudo aquilo que foi anunciado pela Sagrada Escritura. Mas, por causa da dureza do coração deles, por causa da falta de fé, eles se fecharam para as Escrituras e se fechavam, consequentemente, para tudo aquilo que as pessoas relatavam de Nosso Senhor. Então, hoje é muito interessante percebermos isso. Depois, ele vai, já que apareceu, vai dizer para os discípulos, e aqui está a resposta da primeira pergunta que eu indagava, porque Jesus não apareceu e poderia aparecer diretamente para eles, mostra aqui que Jesus queria uma missão deles. E a missão é essa, ide pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, precisa acreditar na Escritura para anunciar a Escritura. Então Jesus aparece para eles e dar-lhes essa missão. Agora vocês me viram, agora vocês me experimentaram carne e osso. Agora vocês precisam fazer aquilo que eu estou mandando. Ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, a resposta para a primeira pergunta que fazia é que Jesus estava experimentando-os até onde eles poderiam anunciar a verdade a partir da sua própria vida, a partir da sua própria experiência. E assim Jesus faz comigo e faz contigo, faz com cada um de nós, nos testando, nos chamando para vivermos profundamente a experiência da sua infinita misericórdia. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude, nos alimente, nos fortaleça, para que de fato nós possamos conquistar o sítio, a casa, para cuidarmos de sacerdotes, que a Virgem Maria, Rainha do Clero, interceda por nós, São José, esposo de Maria, nos dê a graça de sermos obedientes a tudo aquilo que a Sagrada Escritura nos ensinou e nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.